Bom dia, senhores. Que a paz de Deus esteja com todos. Paz de Deus esteja de Jesus, esteja com todos nós. E hoje, dando continuidade ao nosso programa de Gotas Fraternas do Centro Espírita Kardecista Luiz Sérgio, onde eu sou um trabalhador voluntário de lá, aqui na cidade de Vinhedo, nós temos uma lição a mais para fazermos. Essa lição é do livro Fonte Viva, como está sendo estudado agora. Ele foi passado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Este livro contém a lição número 9. E a lição número 9, ela diz o seguinte: estejamos contentes. Um termo muito bonito, né? Estejamos contentes, isso passa uma força gostosa, né? Estejamos contentes. E diz o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, 1 Timóteo 6, 8. Ele inicia assim: o monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências de sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Então vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Aquela pessoa que faz o plantio do trigo não poderá abastecer-se senão de algumas fatias do pão. Então, desse trigo que vai ser dado pela natureza para todos nós, claro, com o trabalho, o labor de alguém, esse alguém, tudo aquilo que foi plantado por ele, não vai servir para ele exclusivamente para ele. Por quê? Esse plantio é uma grande extensão de terra que nós estamos considerando, que ele está considerando aqui, e que aquilo veio para servir só a uma pessoa, mesmo sendo ele o trabalhador da terra. Mas vai ser para muitas pessoas, vai alimentar uma população. São os produtos que, que pode ser feito muitos alimentos para dar às pessoas. Então, o que nos passa aqui? Cuidado, você tem e você não deve querer ser ganancioso e ficar com tudo para você. Em seguida nos diz assim: o proprietário da fábrica de tecidos não dispensará senão alguns metros de pano para confecção em costume destinado ao próprio uso. Interessante, né? O proprietário da fábrica de tecidos, né? Uma fábrica de tecidos, nesta parte aqui, ela fabrica metros, quem sabe quilômetros, não é isso? De tecidos. Mas o seu proprietário, ele não vai precisar de metros e metros de tecidos para ele uso próprio. Ele vai usar alguns pedaços, alguns metros, pouca coisa, diante da quantidade de metros, que eu vou chamar aqui de quilômetros, né, que pode ser, de tecidos. Então, é aquilo dirigido a outras pessoas. Vamos por partes. Continuando. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões de gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões de gula e da vaidade, mas sim pela conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Ou seja, vamos deixar de ser gananciosos em tudo aquilo que nós fazemos. Não vamos nos esquecer que nós vivemos em sociedade, não vamos nos esquecer que nós nos tratamos com os nossos irmãos, não vamos nos esquecer que muitas pessoas podem depender e dependem daquilo que nós fazemos, do trabalho que nós executamos, daquilo que nós adquirimos. Por que nós vamos adquirir coisas que nós não vamos usar? Por que nós vamos querer adquirir mais e mais e mais sempre? Esquecendo que muitas e muitas pessoas necessitam tanto quanto nós.
Outros necessitam mais daquilo que nós temos. Então, vamos tomar cuidado realmente, como ele diz aqui, com a ganância, que é uma condição do ser humano. Mas a ganância você pode controlar. A ganância você pode pensar e entender que você querer tudo para você, aquilo que você tem, ou aquilo que você pode comprar, aquilo que você pode fazer. Vamos imaginar, eu não preciso de tanto na minha vida de determinadas coisas. Eu não preciso de tanto na minha vida de tudo aquilo que me cerca. Eu preciso e eu vou ter o que me é necessário. Eu posso, muitas vezes, ter aquilo que é bom, aquilo que é bonito, aquilo que eu tenho condição de comprar. Mas não se esqueça que outros não têm. Outros podem não ter a mesma condição que você. E é este outro que nós temos que pensar. Vamos continuar. Então, por que esperas o banquete a fim de oferecer algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Nossa! Você está esperando um banquete? Você tem um banquete e está esperando esse banquete? Mas você dá para os outros a migalha, como fala aqui. Para pensar. Nós temos um banquete de alimentos, um banquete de coisas. Nós temos aquilo que nós podemos considerar não só como um alimento, mas um banquete pode também, já nos leva sempre, quando falamos em banquete, nos leva ao alimento. E é certo, é isto mesmo, porque o banquete se refere a alimento. Mas nós podemos ter um banquete de outras coisas, que é o supérfluo que eu já me referi. Eu preciso ter o supérfluo e mais supérfluo e mais supérfluo. Eu preciso ter quantidades e quantidades de coisas. E voltando aqui agora ao alimento, sendo que tem pessoas que não têm o que comer. Nós sabemos que neste mundo, onde quer que nós estejamos, tem alguém passando uma necessidade alimentar. São crianças, são adultos, famílias que estão necessitando de comer. E nós estamos aqui representados por um banquete, temos uma fartura imensa e nos esquecemos muitas vezes que a fome está batendo à porta de alguém. E por que nós temos que pensar neles? Porque estamos aqui numa sociedade de irmãos. Porque nós estamos aqui e viemos aqui para cumprir um papel de ajuda. A vida não é somente pensar em si próprio. A vida é também dividir aquilo que você pode dividir. Não é isto? Então, pense nesta parte. Pense nessa máxima que foi lida aqui agora. E vamos seguir. Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? Porque reclamas um tesouro de moeda na retaguarda para seres útil ao necessitado. Moedas. Moedas. O que significam as moedas? O dinheiro. E o dinheiro, o que ele significa? Uma tentação tremenda. Quantos caem em tentação por causa da ganância que eu já me referi? E precisa e quer dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro. O usurário, aquele que precisa ter dinheiro, que ele não quer gastar o todo que ele tem, ou o tanto que ele tem. Aquele que sofre quando ele precisa dar uma moeda a alguém. Ou então ele bate no peito. Eu faço caridade, eu dei 5 reais para uma pessoa. Ora, se eu estou fazendo isso e estou me gabando de que eu estou fazendo uma caridade, olha a máxima de Jesus, que uma mão não veja o que a outra faz, a direita e a esquerda. Ou seja, não mostre para os outros aquilo que você faz, mas o dinheiro, ele é uma tentação. E a ganância, como se refere aqui, a ganância é querer mais e mais e mais. Eu estou sempre querendo mais. E eu não vou levar nada no caixão. Eu não vou levar dinheiro. O dinheiro vai ficar, as coisas vão ficar aqui. Mas eu quero mais dinheiro. Porque o dinheiro me é necessário.
O dinheiro para mim não é supérfluo, ele é necessário, mas ele é necessário de um sentido que eu preciso ter muito e muito e muito, e nunca estou saciado de ter dinheiro. Então vamos parar para pensar com cuidado nesta máxima que nos traz esta lição hoje de estejamos contentes. A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. Ah, meu Deus! A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. Aí que está o segredo da coisa. O seu coração é o que comanda a sua vida. O seu coração é aquilo que você pensa, que você faz. Porque o coração, ele representa o quê? O coração, para nós todos, representa, em primeiro lugar, o amor. E se você não tem amor no seu coração, você não tem nada. Se você não sente amor no seu coração, para onde que você vai? Para onde vai o seu pensamento? No que você pensa? Você pensa em dinheiro, você pensa em supérfluo, você pensa em tudo aquilo que é exagero para você. Então, o coração, que é o comandante do amor, que representa o amor aqui na Terra, nós temos que esse amor dividir. O nosso amor deve ser dividido para as pessoas. Amar um filho, amar uma filha, amar um esposo, uma esposa, amar um amigo, uma amiga, isto aqui é natural, é ótimo. Mas não vamos nos esquecer de amar todas as criaturas, que foi a máxima que Jesus nos deixou quando ele passou aqui pelo planeta. Amar. E ele disse até, amar o seu inimigo. Aí fica difícil, não é? Mas é também para ser amado, porque todos nós somos iguais perante a lei de Deus. Todos nós somos iguais, nascemos, vivemos e desencarnamos igual. Ninguém fica aqui para a semente, como diz o antigo ditado. Então nós temos que fazer brotar do nosso coração, nós temos que fazer brotar o amor e distribuir o amor para todas as pessoas. Continuando aqui, Emmanuel nos diz o seguinte: é sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro, para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Uma continuação desta outra máxima que ele está passando para nós, como eu estou chamando. O cofre sempre recheado. Ora, pensa bem. Quando você tem dinheiro demais, você vive só em função dele. Qual é a felicidade que você tem? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu quero mais, quero mais, quero mais. Eu vou para onde todo esse dinheiro? Eu vou levar esse dinheiro embora? Eu não vou levar embora. Como eu não vou levar nada dos meus bens? Eu quero dinheiro para comprar, comprar, comprar. Pode até querer, mas para pensar na outra máxima do coração. Aonde está o seu coração nesta hora em que eu quero mais dinheiro? E eu não divido, eu não dou. Aquilo que realmente é possível eu doar a alguém, doe além do amor. Doe um pouco da parte sua material para alguém. Doe também as suas palavras. Doe os seus ensinamentos. Doe tudo que você tiver de bom para as pessoas, para que você se sinta bem, para que você tenha luz. E essa luz você vai distribuir a cada um que você fizer a caridade, a máxima do Espiritismo. A caridade é o que nós temos que ter em mente sempre. E olha, cada máxima que vem aqui nos mostra exatamente isso. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. Isso aqui é o que nós estamos falando. Faça tudo isso que está escrito aqui, que eu falei aqui agora, como ele, Emmanuel, nos disse, nos mostra e nos chama a atenção para isso. Faça isso para que seja feliz. Para que você um dia, quando desencarnar, chegar lá em cima e dizer assim: Pai, eu pude não cumprir tudo. Posso não ter conseguido cumprir tudo que precisa ser cumprido, mas eu cumpri tudo que eu pude fazer. Tudo que eu pude cumprir, eu cumpri nesta encarnação. Mas se faltou alguma coisa, me dá uma próxima.
para eu colocar o pouco que faltou, ou o muito que faltou. Mas eu quero nova chance, porque eu quero luz. Eu quero crescer. Eu quero chegar ao mundo dos melhores, dos felizes. E aí, vem aqui. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Aqui juntou tudo. Quando você faz esse comportamento, você tem esse comportamento, você contribui com o quê? Com a prosperidade de todas as pessoas, como ele se refere aqui. A prosperidade comum. Então você está fazendo para o todo. Este comum são todos. Este comum são aqueles que você alimentou, que você dividiu, que você fez caridade para todos eles, aquele que você deu amor, aquele que você alimentou com muito que você tinha, aquele que você distribuiu de alimentos, falando em parte física primeiro, de alimentos, de necessidades materiais. É aquele que você alimentou com a necessidade espiritual, que é o seu amor, aonde você contribuiu para o todo com amor, com luz, com paz, aonde você ajudou pessoas, ajudou no sentido de ouvi-las, de fazer uma caridade, de atendê-las, aqueles que estavam sofrendo, que você levou o remédio para aquele que precisava. O remédio espiritual e o remédio material. E depois ele vem nos dizendo assim: estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz, contentamento. Estejamos contentes, que é o nome da lição de hoje. Então, se você faz e procede dessa maneira, com amor no coração, de livre e espontânea vontade, pela caridade, por gostar do seu irmão, mesmo os que te prejudicarem, que você tem que deve perdoar, você está contribuindo com o quê? Com o contentamento de todos. Você está dando alegria, contentamento às crianças, aos adultos, aos idosos. Cuide de todas essas pessoas, que assim você estará cuidando do seu próprio espírito. Cuide de todas as pessoas em tudo que estiver em seu alcance, material e espiritual, porque você estará cuidando de todos os seus irmãos que são iguaizinhos a você. É isto que Emmanuel nos transmite nesta lição de hoje. Estejamos contentes e com absoluta certeza e absoluta segurança, você estará sempre contente. Por quê? Porque você tem o amor, você faz a caridade, você divide alguma coisa que você tem e que pode dividir, seja material ou espiritual, e você está cumprindo a lei de Deus. E você está cumprindo o que Jesus nos trouxe de ensinamento. É isto que vem na lição de hoje, é isto que queremos passar, essa interpretação do que Emmanuel nos dá através de Chico Xavier. Queridos irmãos, que a paz esteja com todos, que Jesus vos abençoe hoje e sempre. Tenhamos então uma vida de amor e paz com os nossos semelhantes, mesmo aqueles que nos são diferentes. Tenham todos um bom dia.